E o nosso assunto de hoje é batismo de criança. É nos colocado muitas vezes por outras denominações que a criança não deve ser batizada porque ela não tem pecado ou porque ela não tem consciência do pecado. E por isso, o batismo deve ser só para quem é adulto ou tem uma certa maturidade de se arrepender. Primeiro, o batismo que a palavra de Deus fala não é um batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento é o batismo que João Batista pregava. Ele mesmo fala: eu vos batizo com água, mas virá outro após mim, que batizará vocês com Espírito Santo e com fogo, a qual eu não sou digno nem desatar a correia das sandálias. Ou seja, João Batista é muito claro que o batismo dele é um batismo simbólico. Ele simboliza o perdão, simboliza o arrependimento, uma mudança de vida. Porém, o batismo que Jesus fala em Mateus, onde é o grande mandato missionário: ide, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor não coloca idade, o Senhor não coloca se é homem, se é mulher, se é idoso ou criança. O mandato missionário de Jesus é que os apóstolos batizem em nome dele, ou seja, com essa forma, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tendo essa forma e essa intenção, os apóstolos iam batizando. E Santo Irineu, que é discípulo de São Policarpo, e que também, por conseguinte, é discípulo de São João, que é um apóstolo, Santo Irineu, ele fala: foi dos apóstolos que nós recebemos a incumbência de batizar as crianças. Ou seja, São Policarpo, discípulo de São João. Então eles receberam dos apóstolos, e os apóstolos receberam de quem? É muito claro que foi de Jesus, porque fala lá em Atos, no início, Atos 2 em diante, vai falando que os apóstolos perseveraram unanimemente na oração, na fração do pão, na oração comum e na tradição dos apóstolos. A tradição dos apóstolos é uma tradição que foi passada até nós pelo magistério da igreja, pelos nossos pais na fé. Não é só coisa escrita, porque a Bíblia, ela não é a única fonte de verdade. Entenda bem, escuta bem o que eu estou te falando. A Bíblia, toda ela é verdade. A Bíblia toda é a verdade, mas ela não é a única fonte. Repito, nós temos o magistério, Papa, os bispos, nós temos também a tradição oral, aquilo que foi passado dos nossos primeiros pais, o credo, toda a fé da igreja, e nós temos a tradição escrita. E o Santo Magistério vai entendendo, mostrando a real interpretação do que foi passado oralmente e do que foi passado de forma escrita. É tanto que os livros da Bíblia, eles foram aprovados pela igreja. Você não encontra em nenhum canto da Bíblia a relação de quais são os livros inspirados ou não, porque foi a Santa Igreja, inspirada e conduzida pelo Espírito, que decidiu quais eram os livros ou não inspirados. Então nós não podemos dizer que a Bíblia se fez sozinha. Como diz o Padre Paulo Ricardo, ela não caiu do céu com zip e tudo. A Bíblia, ela foi aprovada pelo magistério da igreja. O magistério, estudando, rezando, conversando, dialogando ao longo da história, aprovou os livros que são inspirados. Só uma pequena introdução. Vai falar o catecismo, no número 12, 13, sobre o batismo das crianças. O batismo, para nós católicos, é um sacramento. O sacramento, no caso do latim, e para o grego quer dizer mistério, mysterium, mistério. Ou seja, nós somos mergulhados, batismo quer dizer mergulhar, nós somos imergidos nesse mistério de Deus, mergulhados. Aqui não está em questão se o batismo deve ser por mergulho, ou se deve ser lavado, se deve ser derramada água.
Não é esse assunto que eu quero explanar hoje. Mas a questão é, o batismo é esse mergulho na vida de Deus. Então vai falar o seguinte, o catecismo: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos, ou seja, ele é o primeiro sacramento para que depois receba os outros. Pelo batismo somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Que fique bem claro, toda criança quando nasce, ela não tem pecado no sentido propriamente que nós entendemos pecado. Ela cometeu um pecado consciente? Claro que não. A criança não tem consciência do pecado. O que a criança tem quando ela é concebida, não somente nasce, mas quando ela é concebida, o que acontece? Ela herda o pecado original. Vou fazer só uma analogia para você entender o que é o pecado original. Tentar explicar um pouquinho. Deus criou o homem e a mulher de forma bela, santa. E o homem e a mulher foram criados imaculados, sem nenhum pecado. Porém, ao pecarem, o que relata Gênesis 13, Satanás os tenta e eles caem na tentação. E o que acontece? Eles, como foram o primeiro homem e a primeira mulher, não quero entrar na questão ainda teológica dessa passagem, mas explicando. Quando Adão peca, é como se toda a humanidade pecasse com ele. Se Adão fosse santo, toda a humanidade com ele era santa. Ou seja, se ele nunca tivesse pecado, o pecado não tinha entrado no mundo. Então, Adão representa toda a humanidade, juntamente com Eva. Então, quando Adão peca, é a humanidade que peca. Porque existe uma comunhão, uma solidariedade, tanto do bem como do mal. Então, Adão pecando, ele deixa essa herança. É como se Deus desse uma grande riqueza para Adão. E Adão joga no lixo toda a riqueza e fica pobre. Então, os filhos que nascerem de Adão vão ser ricos ou pobres? Pensei. Claro que vão ser pobres. Não porque Deus quis que ele fosse pobre, mas porque Deus deu toda a riqueza a Adão, que é o nosso pai, primeiro, e ele jogou essa riqueza, que é a graça de Deus, fora. Ele desobedeceu a Deus. Então, todos nós nascemos com esse pecado original, com exceção de Maria Santíssima, é lógico. Isso é um outro assunto para outras segundas-feiras, sobre a Imaculada Conceição. Então, a criança, quando ela nasce, nascendo com esse pecado original, que não é um pecado de ato que ela cometeu, mas é uma herança, ou seja, ela necessita ser libertada dessa corrente do pecado, do demônio. Então, existe o batismo, que arranca essa ação do mal, que apaga a culpa original. Deixa a concupiscência, que é uma inclinação que todos nós temos para o mal. Mas o pecado original, ele é apagado pelo batismo. Então, nós podemos perceber o seguinte. Gênesis 17 fala do nosso pai na fé, que é Abraão. E quando Abraão é escolhido, Deus fala o seguinte. Deus disse a Abraão, Gênesis 17, versículo 9: quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós. Isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem os 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Então, Gênesis 17 vai mostrando que um dos sinais da aliança, quem faz aliança é alguém que ama. Deus, ele é o esposo da nossa alma. Então, a alma que é a esposa de Cristo, a alma que é a esposa de Deus, faz essa aliança. No caso aqui, como é o Antigo Testamento, a gente não vai usar a palavra Cristo. Vai usar a palavra Israel, que ainda não existia, mas Abraão já vai futuramente ser o pai de todos, tanto de Israel como de nós cristãos também. Abraão, nosso pai na fé. Então, Abraão faz essa aliança com Deus, ou melhor dizendo, Deus toma a iniciativa e faz uma aliança com Abraão. Qual era o sinal? Era a circuncisão. O que é a circuncisão? É como se no órgão genital masculino, é exatamente isso. É cortado uma pequena partezinha chamado prepúcio, lá do órgão genital da criança, ao 8º dia. E
ao derramar-se esse sangue desse pequeno corte, era como um sinal de consagração a Deus, pertença a Deus. E nós podemos perceber que já no Novo Testamento, quando os pagãos começam a se converter, porque isso era um costume dos judeus, do povo hebreu, quando os pagãos começam a se converter, lá em Atos 13, existe uma grande discussão se eles deviam ter o prepúcio do órgão, né, cortado, ou seja, eles deviam ser circuncidados ou não. Alguns falavam que sim e Paulo falava que não. E começaram a rezar, a conversar, a dialogar. E o Espírito Santo e eles decidiram que não, os pagãos iam deixar as práticas erradas, mas a circuncisão ela não era obrigatória. A circuncisão não era algo que era obrigação. A aliança verdadeira seria o quê? O batismo. Então, vamos compreender direitinho o caminho que eu estou percorrendo com você. Se a circuncisão era o sinal da aliança e o batismo substitui a circuncisão, a partir de que momento era feita a circuncisão no Antigo Testamento? No 8º dia. Então era feita nas crianças. Se não se tem mais esse sinal de circuncisão no Novo Testamento como obrigação, qual é o grande sinal da aliança? O batismo. Então as crianças também eram batizadas. É uma lógica muito concreta, porque Deus não quer as crianças fora da sua aliança. Deus ama e acolhe as crianças. É tanto que ele pega uma criança para dizer que nós ganharemos o céu se nós formos como crianças. Então Deus quer libertar. Sem dúvida, desde criança, elas merecem, precisam da graça de Deus. Algo interessante que você pode fazer uma comparação também. Imagina o seguinte: sua criança, ela tem 2 meses, você perguntaria para ela: meu filho, você quer ser vacinado? Você pode perguntar inúmeras vezes, ela não vai dizer nada. Mas ela precisa ser vacinada para ser imune das doenças, ficar imunizada. E se nós fazemos isso com medo das doenças naturais, imagina da pior doença, que é a doença espiritual. Então o pecado é a pior doença que existe. Então qual é a vacina contra esse pecado? É o batismo. O batismo nos arranca das mãos do inimigo e nos dá uma nova vida, nos faz filhos de Deus. Anteriormente as pessoas são o quê? Criaturas. Até são filhos, de uma forma mais fraca falando. Filhos porque são criados, mas não são filhos através do Filho Jesus. Mas pelo batismo nós somos filhos no Filho Jesus Cristo, que é Deus, que derramou seu sangue por nós. Então, se o sinal da aliança é a circuncisão, as crianças no Antigo Testamento participavam. E se mudou no Novo Testamento, as crianças continuam participando. Porque aqui também Abraão não perguntou se a criança ao 8º dia queria ser circuncidada ou não. Ele viu que elas precisavam ser consagradas a Deus, porque Deus assim o queria. E Deus assim o quer. Então batize a sua criança quando já recém-nascida, poucos meses. Tenha cuidado nas escolhas dos padrinhos. Uma outra colocação é, por exemplo, se a sua criança está com fome e ela está com fastio, mas você faz de tudo para que ela coma, porque a criança necessita da comida. O batismo também vai sendo como esse nutriente que levanta a nossa alma, que nos abre o caminho do céu. Então, nós não podemos ficar com fome, nem as crianças, fome do céu. Deus quer saciar a nossa fome de céu, também das crianças. A grande questão é que, independente de sermos adultos ou não, o que acontece? Muitas vezes nós não vivemos o batismo. A questão não é ser batizado pequeno ou grande, a questão é: será que eu e você estamos vivendo o batismo? Que fica essa grande pergunta. Se não, peçamos a Deus a graça da conversão. Quaresma é tempo de conversão. Então, não tenha dúvida, batismo também é para as crianças. Para os adultos, claro que sim. Para os jovens, claro que sim. Mas, de modo especial, Deus nos convida ao batismo de crianças. Prática essa que todas as famílias, quando
a criança nascia, ela já nascia no âmbito católico, lembrando que até 1500 só existia o catolicismo. As outras religiões eram pagãs. Então, não ia se pensar para ela decidir, de forma nenhuma. A criança nascia em um ambiente cristão, cristão católico, porque até então não existia o protestantismo, nenhuma outra denominação cristã sem ser o catolicismo. Então, se eu nasço num berço cristão, é lógico que eu vou ser cristão. Se eu nasço num berço de pais ricos, é claro que eu vou ser rico. Meus pais não vão me deserdar. Então, o batismo é essa grande herança que Deus nos dá. Deus abençoe. Agradeço o Yuri pela participação, pela gravação, e até a próxima segunda, se Deus quiser.